O dia estava chuvoso, e o local ao redor era uma grande floresta. Tatsumi estava no topo de uma grande montanha, onde aparentemente era a base da Night Raid. Ele estava de frente para dois túmulos, respectivamente de seus dois amigos, Sayu e Azul. Ele estava ajoelhado de frente para os túmulos, com uma das mãos encostada ali. Ele soltou um suspiro triste enquanto uma pequena lágrima saía de seu olho. Eu prometo que a morte de vocês não vai ser em vão. Vocês sempre me perguntavam se eu nunca iria parar com esse meu serviço violento de mercenário. E eu realmente não vou parar, mas dessa vez vou usar minha força para algo que vai valer a pena. Tatsumi ficou em silêncio após aquilo, tudo isso sendo cortado logo em seguida por Leone, que estava no local todo esse tempo, observando aquele momento dramático do rapaz. Ei, qual foi? Vamos logo parar com toda essa tristeza. Ficar assim não vai trazer eles de volta. Vamos embora, vou te apresentar para o restante do pessoal. Tatsumi soltou um baita suspiro nesse momento. Ele achou essa mulher loira bem inconveniente, mas ela parecia ser uma boa pessoa e o tratou bem desde que chegou ali. Então ele apenas se levantou e começou a segui-la. Eles pareciam chegar em um grande salão. Provavelmente era ali que os membros da Night Raid realizavam suas refeições e bolavam seus planos. Ali, sentada, estava uma garota de vestido e cabelos de coloração roxa. Os olhos dela pareciam ser da mesma cor. Ela virou o olhar em direção a Tatsumi, parecendo analisá-lo, mantendo uma expressão apática, mas aquele tranquilo silêncio foi interrompido por uma voz alta de outra garota, Minnie, a franca atiradora da Night Raid. O que esse paspalho está fazendo aqui, hein? Deixei bem claro que eu não queria esse cara no time. Minnie, você sabe bem que não é assim que funciona. Além disso, todos ficamos surpresos com as habilidades de combate do Tatsumi. Acho que ele vai ser uma ótima adição para a equipe. Com todo o respeito, vocês em nenhum momento pediram a minha opinião sobre isso, mas eu já me decidi. Vou entrar na equipe, claro, se a toda-poderosa baixinha aí deixar. Ao falar aquilo, Shelley colocou a mão na frente da boca para esconder que estava dando risada. Já Leone não se importava, se jogando no chão e começando a rir freneticamente, enquanto Minnie encarava Tatsumi com evidentes chamas como uma aura ao seu redor, extremamente irritada com aquele comentário. Você me paga, seu desgraçado. Após Leone parar de rir, ela continuou aquela pequena excursão, chegando na parte de fora da base da Night Raid, onde aparentava haver um grande campo de treinamento. Naquele momento, Tatsumi teve de colocar o braço na frente do rosto, já que uma forte ventania veio até ele, vendo um homem alto e musculoso ali no campo, movendo um bastão com uma força e uma velocidade incríveis. Quem é ele? Tatsumi perguntou, já que não tinha visto Bulat na missão. Ele. Você o conhece, é aquele cara grandão na armadura. Tatsumi levantou uma de suas sobrancelhas e, ao pensar um pouco, realmente conseguia sentir uma certa semelhança. E foi naquele momento que Bulat percebeu que os dois estavam ali. Ah, prazer. Você é aquele garoto que nós trouxemos, não é? Isso, sou mesmo. Por quê? Tenho que dizer, fiquei absurdamente surpreso com você, rapaz. Sem ter uma arma imperial, você tem uma força bruta gigantesca e uma resistência do mesmo nível. Sou uma das pessoas que apoia que você entre na equipe. Vai ser um ótimo aliado quando a revolução começar. Entendi. Eu penso o mesmo. Me surpreendi com você também. Bulat foi um dos poucos que eu senti que realmente poderia perder numa disputa de força bruta. Os dois pareceram se entender muito bem. Depois de mais um tempo de conversa, já estava anoitecendo. Eles chegaram em um lago próximo à base. Havia uma chama indicando uma fogueira. Aquela garota de antes estava sentada lá, Akami, esse era o nome dela. Havia um grande peixe sendo cozinhado na fogueira. Ela provavelmente o caçou. Ela virou o olhar e encarou Tatsumi por um momento, ainda lembrando que ele conseguiu sobreviver a um ataque de sua espada Murazami, algo que ela considerava impossível até 2 dias atrás. Ei, Akami, isso está cheirando bem. Me dá um pedaço.
Sem dizer nenhuma palavra, Akame arrancou um pedaço da carne daquele peixe e arremessou para Leone, que pegou sem dificuldades. Em seguida, ela virou olhar para Tatsumi. Já decidiu se vai se juntar a nós? Tatsumi soltou um suspiro. Sim, eu me decidi. Vou me juntar a vocês. De modo simples, Akame arrancou mais um pedaço daquele enorme peixe e jogou em direção a Tatsumi, que pegou, mas ficou com um ponto de interrogação acima da cabeça. Já que é nosso aliado agora, eu posso dividir minha comida com você. Mas aí, Akame, por que você está tão arrumada para hoje? Akame então fez um movimento como se estivesse apontando para trás. Você se esqueceu, Leone? A chefe chegou hoje. Leone então virou a cabeça um pouco para o lado, enxergando uma figura jovem, com um tapa-olho negro, cabelos brancos e olhos azuis claros. Leone logo se levantou, cumprimentando-a, parecendo estar bem feliz que ela tenha chegado da viagem. Mas então Najenda apertou um pouco do seu braço mecânico. Sabe, Leone, fiquei sabendo que você atrasou no tempo do seu último trabalho. Leone arregalou um dos olhos e se virou rapidamente para sair correndo dali, mas Najenda disparou seu braço mecânico, que tinha uma corda embutida, pegando-a pelo pescoço e começando a puxar seu corpo. Tá bom, chefe, eu já entendi. Solta logo essa corda. Você precisa aprender a ter disciplina, Leone. O tempo do trabalho é importante para que nenhum imprevisto ocorra e que nenhum inimigo chegue enquanto estamos na ação. Além disso, quem diabos é esse garoto? Najenda lançou um olhar afiado para Tatsumi, como se analisasse o rapaz. Foi naquele momento que ela soltou o pescoço de Leone para deixá-la falar. Chefe, esse é o Tatsumi. Você vai se surpreender com o quão forte ele é. Além disso, ele leva o maior jeito para ser assassino. É mesmo, e? De qualquer forma, vamos revisar tudo que aconteceu enquanto eu estive fora. Por favor, Leone e Akame, reúnam todos e me contem tudo, até mesmo sobre esse garoto. Um tempo se passou depois dessas palavras, e agora todos os membros da Night Raid estavam reunidos no grande salão. Najenda estava lá sentada, escutando as informações de cada um, ficando surpresa com o fato de Tatsumi ter conseguido igualar uma luta com Bulat mesmo sem ter uma arma imperial. Muito bem, após escutar tudo, entendi o porquê de Leone ter trazido você sem pensar. Lutar contra Bulat de igual para igual sem uma arma imperial, além de ter sobrevivido a um golpe direto da Murazami Tatsumi, não é? Najenda então estendeu sua mão em direção ao rapaz, como se estivesse o recebendo. A Night Raid luta principalmente combatendo a corrupção e podridão da capital, mas esse trabalho é sujo e perigoso. Mesmo sabendo dos riscos, você aceita se juntar a nós nessa empreitada de limpar a capital imperial? Foi uma pergunta simples e direta. Tatsumi confessou que gostou disso e, sem pensar, colocou a mão sobre a de Najenda. Ao perceber todo mundo olhando para ele, algumas gotas de suor saíram de seu rosto. O que foi? Eu só estou apertando a mão dela, é um cumprimento. Eu fiz algo de errado? Um grande silêncio veio, seguido por uma risada de quase todos que estavam presentes na sala. Não é nada, Tatsumi, é só que nós não nos cumprimentamos dessa maneira. Leone então se aproximou, prendendo a cabeça de Tatsumi por debaixo de seu braço, ainda dando risada. Depois disso, foi uma grande zoação, mas já estava certo que Tatsumi faria parte da Night Raid a partir de agora. Eles, no momento, estavam na cozinha. Akame terminava de preparar uma ótima refeição para todos, inclusive para Tatsumi. Todos estavam na mesa já comendo, até que Sheely decidiu quebrar aquele silêncio. Ei, Tatsumi, se não for incômodo, você tem alguma coisa para contar sobre você? Tipo sua origem ou de onde você veio? Apesar de ser evasivo, Tatsumi não ficou ofendido ou algo assim, e, ao terminar de mastigar um grande pedaço de carne, decidiu falar. Não é nada muito surpreendente sobre meu passado. Eu cresci numa vila pobre, longe da capital, na região do norte. Bandidos controlavam aquela região. Eles atacavam nossa vila, saqueando e essas coisas. Tinha um ex-militar lá que nos defendeu por bastante tempo, e eu aprendi a lutar com ele.
Ele foi ficando mais velho e cada vez mais não pôde nos proteger dos bandidos, até que um dia um impulso assassino e raivoso despertou em mim. Mesmo sendo uma criança, eu dei cabo de 3 a 5 bandidos. Os outros fugiram. Os aldeões pareciam ter medo de mim depois disso, então eu apenas decidi ir embora. Eles morreram, eu vi de longe. Os bandidos voltaram para se vingar, e quando me encontraram, eu simplesmente eliminei todos. Depois disso, eu virei um mercenário nas regiões do norte e vim para a região central do continente aos poucos, até chegar na capital. Depois que Tatsumi terminou de falar, ficou um silêncio ainda maior. E, numa tentativa de quebrar aquele gelo, Leone se levantou do lugar dela, levantando a mão. Como todos sabemos, existe uma regra dentro da nossa organização. Todo novo integrante tem que ter aulas com os veteranos para aprender mais sobre nossas táticas e modo de operação. Apesar de Tatsumi ser forte e capacitado o suficiente para não precisar disso, acredito que todos aqui queiram treiná-lo. Tatsumi não pareceu discordar ou desgostar da ideia. Para ele, quanto mais aprendizado, melhor. As pessoas que ficavam mais animadas eram, obviamente, Leone, mesmo sem admitir, Akame. Bulat também estava animado, embora soubesse que Tatsumi era do tipo que treinaria com ele todo dia. Então Tatsumi teria sua primeira tutora, e seria Akame. Ao contrário do que ele mesmo pensava, foi muito simples. Eles passavam a maior parte do tempo caçando e buscando alimento para fazer as refeições do dia na Night Raid. A coisa mais curiosa que Tatsumi aprendeu durante esse tempo com Akame foi pescar. Ela era muito boa nisso e o ensinou. Até que, por fim, no horário da noite, Leone apareceu como uma cara séria. Provavelmente um novo serviço chegou para eles. Então na agenda reuniu os únicos que estavam na base no momento. Ela mesma, Leone, Akame e Tatsumi. Temos uma nova missão. A Leone já confirmou tudo. O general que comanda a Polícia Imperial, o Agro, incrimina pessoas e acoberta políticos e ricaços em seus crimes. Por isso, ele deve ser eliminado. Tatsumi então parou por um momento. Ele conhecia aquele nome. O General Ogro era a mesma pessoa que o pai daquela senhorita rica iria chamar para que ele fosse colocado na Polícia Imperial. Ele rangeu um pouco os dentes e, antes que Leone pudesse se oferecer para o serviço, Tatsumi levantou a própria mão. Eu vou. Na agenda e Leone foram pegas de surpresa, mas nenhuma das duas parecia recusar aquela ideia. Na verdade, pareciam intrigadas para saber como ele iria se sair. A câmera foi se afastando da base da Night Raid, chegando até um local escondido no subterrâneo. Suas informações estão certas. Sim, senhor. Nosso alvo virá até a capital, e é um momento perfeito para testar a força desse rapaz. Muito bem. Envie o Ogro. Ele será o suficiente para essa missão. Lembre-se, não mate o rapaz, apenas teste até onde ele pode ir. Continua.